Olá! O coletivo Dance pesquisa dança, teatro e performance. Ele surgiu em 2006, aqui no Teatro Municipal Severino Cabral. Basicamente foi numa realização de uma oficina de Pedro Salustiano, de 2006, aqui do Fundo Municipal de Cultura, que surgiu o espetáculo Experimento Raiz. Foram muitas ideias dialogadas, experimentações, pegamos passos de frevo, caboclinho, utilizamos algumas técnicas de dança moderna. Esse sempre era o nosso processo. No enredo da história desse espetáculo Experimento Raiz, foi o primeiro passo para o surgimento do nosso coletivo. A gente sempre buscava uma identidade, uma linguagem própria no meio da nossa pesquisa. Partimos do princípio de estudar a história da própria cidade de Campina Grande, que é um ponto de convergência. Várias pessoas vinham de outras regiões, como do sertão e da capital, vinham para cá para negociar. No princípio, algodão. Então a gente teve a ideia de unir esses aspectos da história da cidade de Campina Grande para que a gente criasse esse produto, essa elaboração artística através da dança. O resultado foi que o nosso figurino ele se compôs de algodão colorido e de aspectos e tons que lembravam aquelas casinhas populares que constituíam os moldes da cidade de Campina Grande. Pesquisamos a cultura popular e das danças que também faziam parte da história de Campina Grande, como também daquelas que estavam realizando no momento. A nossa primeira apresentação foi na Fundação Suelen Carolina. Antes, é importante falar que a gente se chamava Fundação Experimental de Dança. Em 2007 para 2008, criamos a nossa segunda versão do Experimento Raiz, que foi sobre os aspectos urbanísticos da nossa própria identidade como indivíduos urbanos. E unimos a cultura popular, que geralmente nós associamos, tínhamos essa percepção, que é da cultura da zona rural, que ainda é da zona rural, claro. Mas aí unimos essas técnicas populares com as técnicas das danças urbanas e também algo que estava levando muita atenção naquele momento, que era o Le Parkour, né? Que é o que estava bombando na mídia, no mundo todo. Prosseguimos com as outras versões e fomos com o espetáculo até o ano de 2013. Mas vale salientar que em 2010 fizemos nossa última apresentação. Nosso último formato, que foi o solo de Edgar Palmeira. Bem, nossa primeira apresentação fora da cidade foi aqui em João Pessoa, quando o coletivo ainda tinha sede em Campina. Então, em 2008, a gente participou da Mostra Estadual de Teatro e Dança aqui, e saiu com 3 prêmios de melhor espetáculo, melhor bailarino e melhor coreografia. E foi muito importante naquele momento que a gente estava conversando, né, poder apresentar o trabalho do coletivo para um público de fora da nossa cidade, né, e fazer a obra, se conectar com outras pessoas, né, com outros espaços. E essa premiação também serviu como um impulso muito importante para a gente acreditar que estava no caminho certo e que acreditar no potencial de criador da gente. A gente entrou numa linha de pesquisa com o coletivo e acabou desenvolvendo algumas obras e teve mais oportunidade de viajar com essas obras, né, de poder apresentar em outras cidades. Depois a gente trouxe nossa sede para João Pessoa e em 2015 a gente participou do Festival do Teatro Brasileiro. Então a gente levou o espetáculo para Fortaleza e para o Espírito Santo. Em 2017 a gente fez 2 circulações pela Paraíba, fez uma circulação pelo interior do Nordeste, passando por Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará,
de uma oficina, né? Passou por 14 cidades. E a importância de se apresentar fora da cidade é tremenda, porque é de um nível de diálogo, de conexão, de descoberta, né? Então, conhecer um pouco do outro é conhecer um pouco de si também. A gente já se apresentou em praticamente todo tipo de lugar. Até porque faz parte da nossa pesquisa dialogar com outros espaços, com outros lugares. Então, a gente trabalha muito na linha do cruzamento da arte com a vida, né? Então, em 2017, a gente apresentou um espetáculo chamado Cartografias Temporárias e tinha uma cena que passava por dentro de uma casa, com todos os seus moradores dentro. E foi uma experiência incrível, transformadora para todo mundo que participou como espectador e para quem mora na casa também. Então a gente acredita que apresentar a obra fora da sua cidade tem muito caráter de diálogo, né? de acordo, de descoberta juntos. A obra, quando ela sai da sua cidade, ela recebe outros olhares, ela sempre enriquece, né? E, por característica, o coletivo sempre procurou se apropriar de espaços diferentes e para poder dialogar com esses espaços. Nessa ladeira aqui surgiu o espetáculo Terreiro Envergado. Mais precisamente aqui na sede do Quem Tem Boca. O espetáculo surgiu em 2013 e na época o elenco era Eric Breno e Admilton Barros, que é um brincante de cavalo marinho. O nome Terreiro Envergado vem muito dessa ladeira aqui, né? É um termo que a gente utilizou para falar de várias coisas, né? Então, o envergado do ponto de vista estético. Começou como a ladeira, né? Então, a primeira temporada foi feita aqui. E essa ladeira fala muito sobre o terreiro, mesmo sobre o terreiro, o espetáculo Terreiro Envergado. Porque essa ladeira é a conexão da cidade antiga, né, com a cidade nova. Então, por onde as mercadorias chegavam no porto do Varadouro, então a cidade começou do rio, né, foi do rio para a praia. Então a gente, no Terreiro Envergado, fala muito desse trânsito do urbano e do rural, né, do raiz e do contemporâneo. Então essa ladeira é meio que a síntese dessa mistura na própria cidade de João Pessoa. Então esse lugar aqui é muito importante para o coletivo. São momentos chave na história do coletivo. O primeiro foi a primeira apresentação fora de Campina Grande, quando a gente participou da Mostra Estadual de Teatro e Dança, na época, aqui em 2008. E a gente ganhou como melhor espetáculo de dança. Então, isso foi muito importante, foi o primeiro passo maior que a gente deu e fez com que a gente se aprofundasse nessa pesquisa da trilogia do Experimento Raiz. Depois, eu acho que o Festival do Teatro Brasileiro, em 2015, onde a gente apresentou no Espírito Santo e no Ceará, também foi... era a primeira vez que a gente estava indo para a região sudeste, né? Então, a gente
saiu para mais distante, a gente conseguiu se comunicar com mais pessoas. Então foi um momento também que, a partir dali, o nosso sentido de estudar, de produzir e de tentar alcançar cada vez mais distante foi bem mais forte a partir dali, de 2015. E depois, acho que 2020, 2019 no caso, com a indicação do palco giratório, infelizmente não ocorreu, mas a indicação do palco giratório coroou esses quase 15 anos do coletivo, né? Então, esses 3 momentos eu acho que marcam bem a trajetória do coletivo. A gente já se apresentou muitas vezes em escolas, muitas vezes mesmo, e particularmente eu acho muito interessante, porque a escola não é um lugar preparado para receber algumas obras de arte. Então é sempre uma surpresa para os dois, né? Tanto para o coletivo quanto para os alunos. E uma coisa que eu acho muito legal é que coloca alunos e professores, supervisores no mesmo nível de entendimento da obra, né? Ali eles são espectadores tentando extrair sentido da obra. E é fundamental, né, essa apresentação do pensamento crítico por parte da escola. Então, quando alguns espetáculos apresentam, né, fazem mostras em escolas, é sempre muito importante no desenvolvimento daqueles alunos. Notadamente, pousam-se imagens e ações que sugerem uma cronotopia estética que faz desfilar um rito cênico de reconhecimento das territorialidades urbanas, transformando as indiferenças pessoais e as precárias mobilidades das ruas, calçadas e ladeiras num espaço mágico, o terreiro envergado. É um dos nossos métodos assim, de trabalho desde o início do coletivo. O improviso surgiu no início, no experimento Raiz 1, como forma da gente se descobrir também, descobrir o que é que a gente tinha de conteúdo. Já que a ideia era fazer uma obra que ela bebesse na fonte, ou melhor, nas nossas fontes, né, no que a gente já tinha dentro de experiência corporal, então a gente teve que experimentar o método do improviso aleatoriamente, e dele surgiram frases coreográficas que viraram coreografias e trouxe a obra toda. Então, o improviso para mim acho importantíssimo para um artista de qualquer área, na verdade, porque o improviso ele lida com a surpresa e ele lida com um fluxo de informações constantes. Então você é meio que mais um maestro nesse sentido do que o produto final, né? Você aprende a lidar com emoções. Então o improviso ele só acontece se você tem um vocabulário, né? E esse vocabulário ele é sempre enriquecido cada vez que você experimenta ele, cada vez que você faz novas conexões. E essas novas conexões é o improviso que traz. Com o cenário da pandemia, né, e do isolamento social, a companhia ficou sem ter como escoar suas obras, né, e ao mesmo tempo sem ter como produzir para um público presencial.
Então, durante a pandemia, a gente produziu obras em vídeo, mas a companhia, ela não tem como se financiar, né? Então, a renda do coletivo vem de contratos de apresentação e de oficinas. E com esse cenário, todas as artes cênicas, né, as artes presenciais que trabalham com aglomeração foram prejudicadas, e com a gente não foi diferente. Então, o cenário que a gente se encontra hoje é impossibilitado de produzir pela impossibilidade de ter público. Então, nesse sentido, a gente também ficou sem recurso. Segunda-feira passada, no Teatro da Instituição Real, uma seleta e representativa plateia se reuniu para testemunhar uma interessante série de demonstrações de locomoção animal, apresentadas pelo Sr. Muybridge. Foram apresentadas um grande número de fotografias que ilustravam as fases consecutivas do movimento do cavalo andando, trotando, galopando e saltando. Depois que os cavalos, cachorros, bois, touros selvagens e cervos foram mostrados sob condições análogas de movimentos variados, finalmente o homem apareceu na tela e andou, saltou, correu e transformou memórias antigas em admiração. Dialogar com a cidade é isso. Em 2021, o Coletivo TANS comemora 15 anos de existência, como uma das companhias de maior representação nas artes cênicas da Paraíba. E caso premiados com recurso, a gente pretende montar uma obra que marca essa nova fase do grupo, além da manutenção, que por conta da pandemia esse ano ficou bastante prejudicado. Esse ano a gente foi selecionado pelo projeto Palco Giratório, que é o maior festival de circulação das artes cênicas do Brasil, a participar da circulação nacional. E era a primeira vez que um grupo da Paraíba participa dessa circulação, que deixou a gente bastante orgulhoso do nosso trabalho e da dança contemporânea da Paraíba, que pela primeira vez entraria no circuito das artes cênicas, né? Infelizmente, com a pandemia, esse cenário mudou drasticamente e o circuito inteiro foi cancelado, além dos nossos contratos. E nesse meio tempo, os integrantes tinham dispensado o trabalho por conta de agenda. Então, tivemos que refazer figurinos, cenário, cases para transporte de material, autorizações de SATED, de ECAD. Então foi bastante oneroso assim, para a companhia. Então esse recurso hoje é de fundamental importância para a continuidade do trabalho do Coletivo TANS. E a gente também acredita que uma obra devolve um pouco desse recurso no sentido de formação de plateia, de pensamento crítico, de trabalho na indústria da arte e de um fortalecimento da cadeia artística produtiva como um todo.